E então estamos aqui nessa sexta-feira, na primeira sexta-feira do ano, para realmente fazer contribuições. E nessa semana eu estou trazendo uma série de lives com base nos meus atendimentos e com um olhar sistêmico para o dinheiro, para a profissão, para a prosperidade, para a abundância. E o tema de hoje é o porquê que eu não mereço a abundância. Esse é o tema de hoje. É muito legal quando a gente trabalha com alguém que já está em desenvolvimento. Eu falo isso porque foi a cliente que eu atendi. Então, essa cliente ela já está no processo de desenvolvimento e quando eu mostrar para vocês, vocês vão perceber o cenário, como que foi colocado as peças dentro dessa construção do olhar sistêmico para o dinheiro. Então, vamos lá, vou mostrar o mapa do atendimento para vocês. É esse mapa aqui da construção. No primeiro momento, quando a gente vai olhar de uma forma sistêmica para o dinheiro, certo? Eu sempre posiciono o cliente e depois eu posiciono o dinheiro. E aqui nesse caso, a gente teve a cliente nesse campo, ela se colocou no meio. Onde você está? Eu estou no centro. Então, essa bola azul aí é a cliente. Então, em segundo momento, eu falei, e aonde está o dinheiro? Onde você sente que está o dinheiro? E ela colocou o dinheiro muito grande, muito abundante, e como se tivesse em volta dela todo, né? E aí eu cheguei nesse desenho aqui, né? Eu falei, nossa, uau, que legal, o dinheiro está dentro dela, está em volta dela de uma forma muito abundante. Então perguntei para onde que ela olhava, qual que era o olhar dela. E ela falou que ela olhava para todos os lados, tá? Ela tinha uma visão de olhar para todos os lados, era um olhar muito abrangente. Perguntei para ela, quando a gente fala em relação à palavra dinheiro, o que isso trazia? Eu anotei aqui, né? Então ela falava para ela que dinheiro para ela significava possibilidades, significava liberdade, significava criação de riqueza, significava oportunidades. Essas foram as falas que ela falou a respeito do dinheiro. Então, essa cliente, ela já está muito trabalhada em relação ao dinheiro, as crenças dela em relação ao dinheiro. E quando ela coloca esse desenho, ela está de uma forma muito abundante, o dinheiro está muito abundante dentro da vida dela. Quando a gente olha para o dinheiro, quando ela olhou para o dinheiro em relação a ela, o dinheiro também estava olhando para ela, né? Quando a gente faz a seguinte pergunta, né? O que o dinheiro está dizendo para você? O que o dinheiro diz para você? Ela disse que o dinheiro diz para ela TBC, tira a bunda da cadeira e vá buscar. Eu estou aqui, disponível para você, eu sou abundante. Tira a bunda da cadeira e venha pegar. E quando colocando no papel inverso, ela em relação ao dinheiro, qual que é a sensação dela? Ela fala o seguinte, eu estou aqui, por que você não me pega? Né? Então você vê a incongruência, né? O dinheiro é abundante, está disponível, fala para ela, venha me pegar. Né? E ela, quando olha para o dinheiro, nessa percepção, ela fala, a percepção que ela tem, que o dinheiro fala para ela o seguinte, eu estou aqui, por que você não me pega? Né? Então, e essa cliente relata, hoje que nos trabalhos dela, sempre aparecem clientes. Então, mesmo que ela tá lá quietinha, buscando descansar, sempre tem um cliente batendo na porta, sempre tem uma oportunidade batendo na porta. Ela não tem dificuldade com dinheiro, ela fala que é como se ela não pudesse ficar parada, sempre o dinheiro está indo bater a porta dela, né? E aí, quantas pessoas aqui não querem que o dinheiro bata a nossa porta, né? Que a gente não tem esse trabalho de estar indo buscar o dinheiro. Então, dentro dessa visão, né, dentro dessa construção, e como assim, no olhar sistêmico, né, o sucesso tem a face da mãe, né, e assim, dinheiro está relacionado com a nossa família de origem, pai, mãe, administração do dinheiro, sucesso do dinheiro, relacionar-se com o dinheiro, pai, ir para a vida, fazer dinheiro, empreender, sabe, vender. Então, eu trouxe esses dois personagens aqui dentro dessa construção. E aí, ela me traz essa seguinte construção. Onde é que está o seu pai e a sua mãe dentro dessa visão do dinheiro? E quando essa cliente traz pai e mãe,
a gente percebe assim que tá bem trabalhado isso dentro dela, né? Ela traz a mãe e o pai muito próximos, ela na frente aos pais, então essa é a posição correta, onde os filhos devem se colocar à frente aos pais, olhando para o futuro, indo em direção ao futuro, e ela traz a mãe e o pai. E olha que legal, tanto a mãe, tanto o pai olham para o dinheiro e olha para ela, porque a mãe e o pai, eles estão dentro do dinheiro também, e olham e trazem esse olhar para ela. Então, resumidamente, quando a gente traz, quando tem essa visão, né, de uma construção de ordem, né, dentro das leis sistêmicas, então existe ali o pertencimento e existe a ordem. A ordem do pai e da mãe está correta, a posição dela está correta, e os pais olhando para a filha e a filha indo para a vida. Qual que é o problema? E o dinheiro ali em volta, com abundância. Então, qual que é o problema? Qual que é o cenário em relação a tudo isso? Certo? E aí, avançando um pouquinho mais, eu pergunto para ela qual que é a visão dela de futuro. E ela me traz esse cenário aqui. Cadê você no futuro? Então, no futuro, ela continua olhando para frente, caminhando para o futuro, nessa visão, que é essa bolinha um pouquinho mais embaixo, caminhando para o futuro. Então ela disse, eu falei, o que acontece aqui? O que tem de diferente aqui? E a resposta dela é, tá tudo bem, tá tudo certo, é só ir para a vida. Falta uma pessoa para me pegar na mão e me mostrar o caminho que precisa ser percorrido, para que então ela alcance tudo aquilo que ela deseja, né? Lindo essa construção. Então, quando a cliente tem um posicionamento, né, de abundância na sua vida, dentro dessa construção, ela se vê no futuro, indo além, ela tem projetos, ela tem objetivos, ela tem a mente, né, de ser empresária. Na verdade, ela quer trabalhar para ser empresária, para sair de MEI, para ir para um salto maior, mas ela precisa de alguém que mostre o caminho dela. Então, quando eu trouxe lá aquela construção de pai e mãe, eu fui aprofundar um pouquinho mais o assunto, porque sistemicamente a gente precisa olhar para essa história, aonde eu vou voltar aqui para vocês, tá? Então, quando a gente vai trabalhar isso, eu busquei o pai dela. Eu falei, você, dentro desse cenário, o que o seu pai diz para você? O pai dela diz o seguinte, você tem capacidade de gerar renda. Eu te criei para isso. Olha só, exatamente essa frase. Você tem capacidade de gerar renda. Eu te criei para isso. E na história dela, ela sempre mostrou que o pai dela sempre ajudou com a administração financeira, sempre ensinou, aliás, a administração financeira. E ela, em relação ao pai, ela sente o seguinte, que agora é a minha vez de fazer dinheiro, sabe? De fazer o que tem que ser feito. Então, nessa fala de uma cliente, existe uma postura totalmente madura. Não existe mais uma postura de cobrança em relação aos pais, entende? Então, ela entende que ela recebeu tudo o que precisa, que o pai dela criou ela para isso, e ela, na parte dela, ela percebe que tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Quando a gente traz esse olhar da mãe em relação a ela, a mãe, ela diz o seguinte, filha, tá na hora de você usufruir. Filha, está na hora de você usufruir. E ela, em relação à mãe, ela sente a seguinte questão, mãe, agradeço a sua vida, agradeço a sua sabedoria e viverei o que você não pode viver. Viverei o que você não pode viver. Bingo, achei o ponto, né? Então, ou seja, existe ali uma questão de lealdade, de prosseguir em relação à mãe, viver aquilo que a mãe não viveu. Então, a gente vai construindo um pouco mais. O que você sabe da história dos seus pais? O que você sabe da história da sua mãe? O que você sabe da história do seu pai? E na história da mãe dela, vem uma história de uma construção de família com abundância,
sabe? Vem uma história de construção de nome, de sobrenome, sabe? De toda uma geração com nome trazidos. Mas, dentro dessa visão toda, existe uma crença muito profunda, que nesse processo foi trazido à tona, essa crença, que ela não foi criada para abundância. Ela, mesmo sendo abundante, ela sempre teve uma vida modesta. Isso a mãe dela e isso também ela na vida dela. Sabe, chegou a momentos dela ter raiva da abundância. Então, tinha também fatos aqui que ela falava que a mãe tinha posses, o pai pegou essas posses e administrou. Então, no administrar de tudo isso, ele administrava para que aquilo prosperasse. Então, tanto a mãe como o pai, eles não tinham aquela percepção de usufruir. A questão era prosperar aquilo que foi dado. Então, foi esse o caminho. E sempre ajudava as pessoas, mas não atendia as necessidades dentro de casa. E isso a mãe dela viveu com os pais, os avós delas, de alguma forma. Então, ali mostra dentro da história dela que a mãe dela foi negada a viver essa abundância e que na vida dela também tinha isso. Inclusive ela relata, eu cheguei a ter raiva da abundância. Ela ganhava um relógio novo e aí eles participavam de um culto, mas não podia ficar se exibindo, não podia mostrar aquilo que era novo que ganhasse. Então era como eles, tipo assim, vocês têm, mas disfarça. Não mostre para as pessoas que você tem. Outra coisa, trabalhava no negócio da família, mas ela não recebia, porque era uma obrigação trabalhar e a família, e aquele negócio rendia para a família, então ela não recebia, não tinha aquela obrigação, tinha obrigação de trabalhar, porém não tinha obrigação de receber, certo? Então, e ela também não podia apoiar nenhum ganho, nada. E por parte de pai também existia essa crença. Então, deixa eu só voltar aqui na foto. Só um pouquinho que eu vou compartilhar. Ficou um pouquinho em cima. Mas assim, o que eu fiz? Dentro da mãe e o pai, eu fui lá e construí. A gente foi dar uma olhada para a visão da história da mãe dela e a história do pai dela. E dentro dessa história, perceberam-se crenças. Crenças em relação à abundância. Não posso valorizar o que eu tenho que disfarçar o que eu ganhei, e da parte do pai dela também é que não precisava de supérfluos. Na vida não precisa ter supérfluos, sabe? Era como se viva no conforto, viva de uma forma confortável, não se exiba, não precisa aparecer que você tem dinheiro, que tem riqueza. E durante essa história de vida dela, existia sempre assim, um olhar um pouco crítico, porque era uma família de nome. Era uma família de nome, tanto que na cidade, as ruas, escolas tinham o nome da família, o nome e sobrenome da família, mas aquilo era visto como sendo abundante pelas outras pessoas, mas eles não se permitiam usufruir dessa abundância. Então, aí a gente tem um sistema de crença muito enraizado. Então, dentro do olhar sistêmico, para a história dela, tudo isso se constrói, tudo isso é visto. Então, aqui, quando a gente olha sistemicamente para uma situação dessa, de uma cliente, que ela está bem resolvida, que ela está bem trabalhada, que ela percebe que existe abundância, que ela olha para a abundância, que ela olha para o dinheiro e que o dinheiro fala para ela, eu estou aqui, venha me pegar. E aí o que ela precisa é tirar a bunda da cadeira. É simplesmente isso. Tirar a bunda da cadeira. Então, a gente tem um olhar sistêmico para a visão da cliente, mas a continuidade desse trabalho, ele não vem dentro do olhar sistêmico, ele vem dentro do olhar das crenças, ele vem dentro de um olhar de posicionamento, ele vem dentro de um trabalho, porque o que são as crenças, os nossos paradigmas? São a multidão de hábitos de pensamento que nós temos. Então, na história de vida dela, ficou muito claro do porquê que ela pensa como ela pensa, porque existem essas crenças dentro dela, porque as crenças, elas são enraizadas, elas permanecem ali nas nossas memórias, do que a gente viu, do que a gente aprendeu, da nossa história de vida, da nossa história familiar. Mas e como então que essa cliente vá para o futuro, como que ela olha para isso, como que ela olha para os seus projetos, tá? Aqui, a gente já não trabalha mais
o olhar sistêmico, ele já foi visto. Essa cliente precisa de algo mais. O que ela precisa? Ela precisa de uma reconfiguração. Isso mesmo, porque nós somos seres programados. Nós precisamos mudar esse script, essa nossa reconfiguração, porque existe isso dentro de nós. Então, quando a gente traz essa reconfiguração, a gente olha para o problema. E aí a gente tira o foco do problema e vai para a solução. Qual que é o foco do problema dessa cliente? Eu não consigo ser empresária. Eu sei que eu preciso sair do MEI, eu sei que eu preciso, tenho potencial, mas eu tenho uma crença que eu não consigo ser empresária. Eu tenho uma limitação de ser empresária. Isso mostra na visão sistêmica dela lá. Na visão sistêmica existe abundância, mas ela tem uma limitação de ir para esse crescimento. Então, quando a gente trabalha a nossa reconfiguração, a gente fala o seguinte: toda mudança, ela passa por 3 estágios. Ela passa pelo estágio de crise, que nesse estágio de crise é onde a gente desestrutura, faz uma desestruturação toda nossa. Ela passa depois por um estágio de transição. Nesse estágio de transição é onde a gente traz o conhecimento, né? Porque é através do conhecimento que você toma uma consciência maior da situação de onde você está, aquilo que você está vivendo e daquilo que você deseja chegar. E depois a gente passa pelo terceiro estágio, que é o estágio da transformação. E nesse estágio da transformação, a gente faz a estruturação do novo personagem. Porque sim, e o que ela vive hoje é a identidade dela que ela criou. Ela está vivendo uma personagem. Então, nós vivemos personagens na nossa vida. Quem é o personagem da sua história hoje, quando você está olhando para o dinheiro? Quem é você em relação ao dinheiro? Qual é o seu personagem olhando para o dinheiro? Que personagem que é esse? Então, é descobrir qual que é esse personagem. Por quê? Porque nós não fazemos o que nós queremos. Nós fazemos o que a nossa identidade diz pra gente fazer. A gente faz o que a nossa identidade queira que nós façamos. E por que isso? Qual que é o ensinamento disso? Porque nós funcionamos através de 6 necessidades básicas: certeza, variedade, significância, contribuição, conexão e amor, crescimento e contribuição. Então, nós funcionamos através dessas 6 necessidades, tá? Então, quando tem 2 necessidades que você está usando sempre, ela se torna um vício e aí você fica nela. Então, olhar para essas necessidades, ela é muito interessante, porque você tem um olhar de entender e compreender o porquê que você faz o que você está fazendo. Então, não existe mudança, existe transformação. E aí você vira a chave, transforma aquela sua necessidade em uma outra necessidade que vai sim ir para o próximo nível, te levar para o mais e você chegar ao próximo passo. É assim que as coisas acontecem. E dentro de toda a identidade existe uma história. Existe uma historinha que a gente conta para nós mesmos, né? Existe uma história de vida a qual o nosso personagem está contando para nós mesmos. Então, quando você olha para o dinheiro, qual que é a historinha que você está contando para você mesmo em relação ao dinheiro, tá? Então, essa cliente, olhando para o dinheiro, qual que é a historinha que ela está contando para ela mesma, tá? Que, mesmo ela estando parada, o dinheiro vem. Ela tem a percepção da abundância, mas a historinha que vem na mente dela, que ela está contando para ela mesma o tempo todo, que é: não quero ser empresária. Eu tenho dificuldade de ser empresária. Eu não sei ser empresária. Eu preciso sair, mas não sei como. Tenho dificuldade, não quero. Olha só as falas dela. Não sei, preciso, tenho. Preciso e tenho, olha quanto esforço que aquela identidade dela, olhando para o dinheiro dela, faz. Então, não precisa ser esforço. Primeiro, a gente tem que mudar essa mentalidade, mudar a mentalidade desse personagem, reconstruir esse personagem, e aí a gente faz essa atividade através de 5 passos.
Então, nós construímos toda a história dessa personagem através de 5 passos. E depois, isso é só a primeira parte, porque toda essa construção de identidade são em 4 partes. Então, cheguei aqui a comentar da primeira parte. A segunda parte é você trabalhar todos esses níveis, os níveis neurológicos dentro da PNL, dentro desse personagem com os níveis neurológicos dentro da PNL. A terceira parte é você já trabalhar a extração, você extrair o seu software, extrair essas crenças, extrair tudo aquilo que você está dizendo para você. E a parte final é onde a gente faz a reconfiguração, a reprogramação. Então, todo esse processo, ele é um processo de, no mínimo, 10 horas de treinamento, 10 horas ali de ação, de um trabalho constante, que ele não acontece em apenas uma sessão. É um trabalho que precisa de um desenvolver, ele precisa de um integrar dentro de si. Afinal de contas, nós estamos falando de uma reprogramação, de mudar o nosso script, certo? E a gente muda como? Transformando. A gente muda como? Substituindo as necessidades que você vai descobrir que existe hoje em você e por isso que você faz o que faz, e a gente transforma pelas necessidades que são necessárias para sua nova identidade. Então, qual que é a sua nova identidade? Isso é definido. Qual que é a sua nova identidade? Então, essa cliente, agora dentro da nova identidade dela, ela é a empreendedora. Tá? Então, a nova identidade dela é a nova identidade de empreendedora. Então, a programação, a transformação vem para dentro dessa identidade. Bom, entenderam como que... Entenderam, né? Tanta informação. Mas, assim, essa pincelada de informações aqui dentro desse atendimento é só para mostrar para vocês 2 coisas. A visão sistêmica, o olhar sistêmico em relação à profissão e dinheiro, ele é fundamental. Então, aqui hoje eu trouxe um exemplo para vocês de uma cliente que ela já vem trabalhando a sua ordem, as leis sistêmicas dentro de si. É uma cliente já muito trabalhada dentro do autoconhecimento. Então, não é só você trabalhar dentro do autoconhecimento. E ali a gente traz uma outra visão. O que mais eu preciso? Né? Como é que eu dou o passo além? Então, para ela ficou muito claro, eu preciso de alguém que me mostre o caminho, eu preciso de alguém que me ajude a ir para o MAS. Essa é uma das clientes que entrou para a minha mentoria de mulheres mais femininas e empreendedora. Por que mais femininas? Mais femininas porque a gente começa a perceber que no mundo em que nós vivemos, nós estamos utilizando muito a nossa essência masculina. A essência masculina existe dentro de nós, ela é fundamental para que a gente realmente vá para a vida, para que a gente empreenda, para que a gente construa, só que nós, mulheres, estamos utilizando isso de forma errada desde muito tempo. Desde lá dos nossos avós, da história dos nossos avós, desde das histórias, né, de quando as mulheres tiveram que assumir posturas, posições dentro da família, quando os homens iam para a guerra, que elas tinham que suprir aquela ausência. Então a gente vem de uma história de mulheres que chegaram a construir, chegaram a assumir papéis que não eram delas, mas por alguma necessidade do momento, que nem as guerras eu disse aí para vocês. Existe essa história e a gente vem trazendo essas histórias das nossas gerações, da nossa mãe. Eu não sei o que você ouviu da avó de vocês, mas eu lembro muito claramente de ouvir a minha avó dizendo o seguinte: Cris, primeiro trabalhe, vai estudar, vai formar, vai arrumar um emprego, depois você arruma um marido. Tá? Então foi isso que eu aprendi com a minha avó. A minha avó falava muito isso. Não seja dependente do marido, certo? Então eu ouvia isso com a minha avó. Quando criança, eu falo uns 10 anos. Com uns 10 anos eu ouvia isso. O que aconteceu com a Cris? Fez exatamente isso. Foi estudar, foi trabalhar, foi ser independente para depois aprender a se relacionar na vida. Entendeu? Então, quando a gente vem com uma postura de crença, de ensinamentos dos nossos avós, e a gente vai levando isso para a vida, a nossa vida vai se construindo de uma determinada forma. O que ensinaram para a Cristiane? Ensinaram ela a utilizar muito da energia masculina dela. E isso se fortaleceu, nossa, de uma forma brutal, quando meu pai faleceu.
que daí eu tive que assumir, eu era a filha mais velha, a única que trabalhava com ele, e eu tive ali que assumir uma empresa. Na época a empresa tinha 230 funcionários e eu só tinha 24 anos. E essa empresa chegou até 1.000 colaboradores. Eu lembro de um ano que só em um ano ela cresceu 600% em um ano. Ou seja, eu utilizei muito da minha energia para levar isso para a expansão. Eu empreendi demais, aprendi demais, utilizei muito da energia masculina. E o que acontece quando você utiliza muito da sua energia masculina? Você cansa. Isso não se permanece ao longo do tempo. Existe uma perda, sabe, de vida. É de vida mesmo, não é de energia, não. Existe uma perda de vida em você. E se você prolongar por muito tempo, isso adoece você. Então, na minha história, eu fui lembrar que eu já devo ter tido burnout umas 4 vezes. A última foi o pico do pico do pico. A última foi como se eu não coubesse dentro de mim. Era uma queimação, uma explosão que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Graças a Deus, e a Deus mesmo, graças a Ele, que isso foi revertido. E então lancei a minha mentoria mais feminina e empreendedora. Então nós mulheres sim, precisamos ser mais femininas para saber levar a vida com mais leveza. E sim, é possível empreender. E nós sabemos muito. A mulher, ela tem uma criatividade, aliás, a criatividade, ela é feminina, ela tem uma criatividade, ela existe, a conexão, ela é feminina, o acolher, ele é feminino, a liberdade também, o magnetismo, o selvagem, ele é do feminino. Então, voltar para a sua essência e utilizar a sua essência masculina para que você possa empreender, esse é o bom. E olha só, e não é tão longe do que você espera. O empreendedorismo está muito mais perto do que você pode imaginar, acredite. E é isso. Então, minha live de hoje era para trazer essa visão, que foi uma visão assim, diferente do que a gente vê. A gente pega uma pessoa, o meu cliente, ele já é um cliente trabalhado, mas a visão sistêmica em relação ao dinheiro foi bem curiosa. E esse desenrolar, esse desenvolver, que não é só apenas sistemicamente, precisa de um próximo passo, do algo a mais, e aí é onde você busca um profissional capacitado para isso, que traga essa construção, porque para que a gente vá para ação, para que nós vamos mais longe, nós precisamos também de ir junto com pessoas, junto com mentores que nos ajudam nessa construção. Tá bem? Então me diga aqui se você gostou, se você tá gostando dessa série de lives. Comece a comentar se você tá gostando aí. Me incentive para que eu traga mais assuntos. Lógico que todos os assuntos trazidos aqui, antes eu peço a permissão para os meus clientes para estar me inspirando no tema deles para vir divulgar para vocês. E consequentemente eu também não trago nomes. Então eu preciso de conteúdos verdadeiros, reais, para trazer para vocês, e ao mesmo tempo, por mais que só o cliente está sabendo da história dele, ele não é exposto aqui, tá bem? Então, um beijo para vocês, gratidão para os que estão aqui presente, tá bem? Vou deixar essa live gravada, e é isso, gente, se tiver dúvida, comente, se não quiser comentar aqui, comente no meu direct, e aí vamos compartilhar informações, conteúdos, para que a gente saia do estado de dor e vá realmente empreender, tá bom? E resolver essas nossas questões com dinheiro. Um beijo grande, fica com Deus.